It's such an honor for me to be here. É uma honra estar aqui. And this is the first time I've been in your city. É a primeira vez que eu estou nessa cidade. I don't know if I could even pronounce Oquênia. Is that? Oquênia. Eu não sei Okay. se eu consigo sequer pronunciá-la. And so I already messed it up, my first statement. Talvez eu erre nesse primeiro dia aqui. But I love Brazil. Mas eu amo o Brasil. And my daughter-in-law is born in Sao Paulo. E a minha nora nasceu em São Paulo. And I want to introduce them, Pastor Gay, Pastor Monica. They're both ordained pastors. I Eu want them quero to stand up. apresentar meu filho e a esposa dele, Gabe e pastora Mônica. Eles Monica's são- Korean, and my son is half Korean and half Filipino. A Mônica é coreana, mas o meu filho é metade coreano e metade filipino. My wife was born in New York City, but from a Filipino background. A minha esposa nasceu na cidade de Nova York, mas ela tem a descendência filipina. And I want to thank Apostle Fabricio for inviting me here, Eu quero agradecer o apóstolo Fabrício por me convidar aqui. and Bishop Adriana, E a bispa Adriana também. and thank you for hosting us. Obrigada por ser nossos anfitriões. And I want to thank my publishers, Raquel, who's here somewhere, Eu quero agradecer aos nossos publicadores, and Raquel, que está Rogero. aqui, Thank you e so much. Why don't you Rogério. guys stand up? Thank Obrigada. you. Por favor, fiquem de pé. Again, it's such an honor to be here. I feel this is a very historic time. Novamente, é uma grande honra estar aqui entre vocês. Eu sinto que esse é um momento muito histórico. And I believe that you're here by divine appointment. Eu creio que vocês estão grávidos. You know, there's a beautiful psalm, Psalm 37:23, that says this. Tem um lindo salmo, Salmos 37, versículos 23, que diz: It says, "The steps of a righteous man, righteous woman are os ordered by the Lord." passos de um justo são ordenados pelo Senhor. So God has ordered your steps to be here today. Deus ordenou os seus passos para que vocês estivessem aqui nessa manhã. And I believe you're here by divine appointment. E eu creio que vocês estão aqui por causa de uma ordem dos céus. Now, Jesus says something more than any other phrase in the New Testament. Agora, Jesus diz algo mais em todo o Novo Testamento. More than love one another, Mais do que ame ao próximo, more than repent, for the kingdom of heaven's at hand. mais do que arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. He says this 14 times in the New Testament. Ele diz isso 14 vezes no Novo Testamento. Whenever he says something twice is very, very important. Quando Jesus diz algo 2 vezes, é muito importante. But he says this 14 times. Mas ele diz isso 14 vezes. Can you guess what that phrase is? Podem adivinhar o que é essa frase? Well, let me tell you. Deixa eu lhe falar. Jesus says, "He who has ears to hear, Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, let him hear what the Spirit's saying to que the eles church." possam ouvir aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Now, obviously, he says that 7 times in Revelation 2 and 3 Ele também disse isso 7 vezes em Apocalipse 2, versículo 3, to the 7 churches of Asia Minor. para 7 igrejas da Ásia Menor. But he's saying that to us prophetically in this hour. Mas ele está dizendo isso a nós de forma profética nesse tempo. And the key to success in ministry E a chave de sucesso no ministério is not doing your thing and asking God to bless, não é fazer aquilo que você quer e pedir que Deus o abençoe, but is doing John 5:19. mas é fazendo João 5,19. So what's in John E o 5:19? que diz lá? Jesus said, "I only do what I see the Father do." Jesus disse: eu somente faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. To be successful, you got to know what the Father is doing in your time and period, and you join God. Para ter sucesso, você precisa entender o que seu Deus está fazendo, o seu Pai Celeste está fazendo nesse tempo e nesse momento, e você vai entrar em parceria com Ele. Now, this is very important, Isso é muito importante, because when you find out what the Spirit of God is doing and you join the Holy Spirit, you're always going to be successful. porque quando você descobre aquilo que o Espírito Santo está fazendo e você se une àquilo, você sempre terá sucesso. And you're going to be doing God's will. E você estará fazendo a vontade de Deus. And doing God's will is so important. E cumprindo a vontade de Deus é tão importante. It's interesting in Acts chapter 13:22. É interessante que em Atos, capítulo 13, versículo 22, It prophesies about what David was in 1 Samuel.
É uma profecia sobre o que Davi era em 1 Samuel. He said, God says, I found a man after my heart Deus diz que encontrou um homem segundo o seu coração, who will do my will. que vai cumprir a minha vontade. Now, this is important. Isso é importante. And then verse 36, it says this. E no versículo 36 diz assim: David served the purposes of God in his generation, and then he fell asleep. Davi cumpriu os seus propósitos em sua geração e depois ele adormeceu. And as servants of the Lord, we have to serve the purposes of God in our generation. E como servos do Senhor, nós temos que cumprir os propósitos de Deus em nossa geração. Because the Bible says all of us are going to face the judgment seat of Christ. Porque a Bíblia diz que todos nós seremos julgados por Cristo. The judgment seat of Christ is different from the day of judgment. O lugar, a cadeira de julgamento é diferente do grande dia de julgamento. The day of judgment is whether we go to heaven or hell. We're all going to heaven. O dia do julgamento é onde vamos para o céu ou para o inferno, e todos vamos ao céu. If you love Jesus, you'll go to Se você heaven. ama Jesus, você irá para o céu. But in 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says we will stand before the judgment seat of Christ. Mas 2 Coríntios 5:10 diz que nós estaremos diante da cadeira de julgamento de Now Cristo. that's a very positive verse. Mas isso é um versículo muito Because the word poderoso, judgment in the Greek is the Greek word bema. porque julgamento no grego é a palavra bema, And it means reward from heaven. e quer dizer recompensa que vem dos céus. All of you are going to get a reward from heaven. Cada um de vocês receberá uma recompensa dos céus. But some of you will have a greater reward. Mas alguns de vocês terão uma recompensa maior. And in Revelation, we find out that he's going to give us a crown, but we're going to lay the crown at his feet and say, God, we don't even deserve this. Em Apocalipse nos diz que nós receberemos uma coroa de Deus. E nós pegaremos essa coroa e colocaremos essa coroa em seus pés, dizendo que, Senhor, sequer merecemos isso. Because it's by God's grace we are what we are. Porque é pela graça dele, não por nós Everything mesmos. we have, we've received from God. Tudo que Father. temos, nós recebemos dele, de Deus. No man can receive anything unless it's given by heaven. Nenhum homem pode receber nada, a não ser que for dado pela própria mão de Deus. But I believe that we're going to be judged on how we stewarded what he's saying to us in our generation. Mas eu creio que nós seremos julgados pela nossa mordomia, de como somos mordomos disso em nossa geração. Now we know he has spoken his will in the word of God. Agora, nós sabemos que ele falou da sua vontade aqui em sua palavra. And I'm going to give you a lot of verses. Eu vou te dar vários versículos. To save time, I'm not going to ask you to go to these verses. Para economizar tempo, eu não vou pedir para você abrir nesses versículos. Because my time is reduced in half just with the translation. Porque meu tempo é reduzido pela metade, simplesmente pela tradução. But I'm going to ask you to take notes and write down these verses so you can study these verses. Mas eu vou pedir para você anotar esses versículos e estudá-los depois. And maybe do like a devotional study based on this teaching. Faça devocional baseado nesse estudo depois. Now, I'm not going to keep you that long. Agora, eu não vou demorar muito tempo. Apostle Fabricio he said, take all the time you want. O apóstolo Fabrício diz, demore o tempo que você precisar. He says, we're hungry, so just take as long as you want. Ele falou, nós temos fome, então demore o tempo que você quiser. So I'll keep you until around 3 o'clock, and I Então, promise I'll be done by 3 o'clock. Vou demorar só até 3 horas da tarde, depois vocês podem ir. No, I'm just joking. Brincadeirinha. But I want you to turn with me to Psalm 89. Mas vamos abrir comigo no Salmos 89. This is a very key verse in what this word of God Esse says. versículo é um versículo chave. Psalm 89, verse 14. Salmos 89, versículo 14. It says, righteousness and justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Diz que justiça e retidão são a fundação. Obrigada. So we Justiça want to know e what direito heaven's são o like. fundamento do seu trono. What is heaven like? What does heaven look like? Como o céu se parece? And many of us have read Revelation 21 when we create a new heaven, new earth.
Muitos de nós lemos Apocalipse 21, quando os novos céus e nova terra será criado. Bill Johnson, one of my best friends, wrote "And Heaven Invades Earth" is a best-selling book. Bill Johnson escreveu um dos best-sellers, que é um dos meus melhores amigos também. Ele escreveu Quando o Céu Invade a Terra. It said there's no more sickness in heaven, Ele diz, não há doença nos céus. no more depression, Não há depressão no céu. no one demonized in Não tem heaven. ninguém possuído pelo demônio no Every céu. tear is wiped away from our Toda eyes. lágrima foi enxugada. And that's beautiful. E isso é lindo. It is righteousness, peace, and joy É justiça, retidão in e the Holy alegria. Spirit. So Paul says in Romans 14:17, Então Paulo diz em Romanos 14:17 the kingdom of heaven is not meat or drink, it's not physical, que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é algo físico, but it's righteousness, peace, and joy. in mas the é Holy Spirit. justiça, retidão e alegria. But Psalm 89 elaborates on this. Mas Salmo 89 leva isso um pouco além. Remember, the Bible says in Isaiah 66, heaven's my throne, my Lembre-se earth is my footstool. Que a Bíblia diz em Isaías 66 que os céus são meu trono e a terra está debaixo dos meus pés. And heaven has a foundation. E os céus têm uma fundação. And foundation is so important when it comes to building E essa God's fundação kingdom. é tão importante quando falamos de construir o reino de Deus. I hear that you're building a new building for your church building. Ouvi dizer que vocês estão construindo um novo templo. I hear that this city is one of the best cities to build high rises Eu ouvi dizer que aqui é uma ótima cidade para construir prédios muito altos, because the ground is solid. porque o solo é And firme. then when you build a building, the foundation has to be very strong. Então, quando você constrói um prédio, a fundação tem que ser muito forte. In fact, most of the time and energy and money is spent on foundation. A maioria do dinheiro e tempo e recursos são gastos com a fundação. So what is God's foundation? Então, qual é a fundação de It Deus? says righteousness and justice. É justiça e retidão. Now, righteousness is very important. Agora, justiça é muito importante. Jesus said in Matthew 6:33, Jesus disse em Mateus 6,33: seek first my kingdom Busque em primeiro lugar o meu reino and my e a righteousness, minha justiça, and everything else will take care e of itself. todas as outras coisas serão acrescentadas. But then it says justice. Mas então ele diz justiça. Now, justice is a very important word because God is a judge. He's not just king, he is a just judge. Justiça é uma palavra muito importante, porque Deus é um justo juiz. Ele não é somente rei, mas ele é um justo juiz. It's really interesting. Isaiah 33:22 says God is a judge, Isaías 33:22 diz que Deus é um juiz, God is a king, Deus é um rei, and God is the lawgiver. e Deus é aquele que dá a lei. This is important because our government in America has been built on those three truths. Isso é importante porque o nosso governo nos Estados Unidos foi fundado sobre essas verdades. We have the executive branch. Nós temos o lado executivo. That word king there means executive, and so we have an executive branch, and our president, President Trump, is the leader of the executive branch. Essa palavra rei se refere ao poder, o governo executivo, e nosso presidente Trump é o líder, o rei desse And executivo. we have a judicial branch, the Supreme Court. Que um poder não iria ser mais forte do que o outro. But Jesus is king. He is King of kings and Lord of lords. Mas Jesus, sim, é Rei dos reis e Senhor dos senhores. He is the just judge, and one day he will judge
the nations. Ele é o justo juiz e um dia ele julgará todas as And he is the nações. lawgiver. He has given us his word, his law. E ele é aquele que nos dá a lei, ele nos deu a sua palavra. Now, the reason why I have to emphasize justice is because today we have what's called social justice. Eu quero enfatizar a palavra justiça, porque hoje em dia nós temos a justiça social. Social justice, not biblical justice. Justiça social não é a justiça bíblica. In America, maybe it's true here in Brazil, but social justice would be same-sex marriage. Nos Estados Unidos, a justiça social é o casamento homossexual, talvez é o mesmo aqui no Brasil. We shouldn't discriminate. If two men want to get married, we should allow them to get married. Não podemos discriminar. Se dois homens querem se casar, nós devemos deixar. But God's justice said he created them male and female he created them. Mas a justiça de Deus diz que criou homem e mulher ele fez um. And so it says in Genesis, but also in Matthew 19, Jesus affirms this. A man shall leave his father and mother, be joined to his wife, and the two will become one flesh. Em Gênesis, em Mateus 19, também diz isso, que o homem e a mulher deixarão seus pais e eles se unirão em uma só carne. And so we have to produce truth from God's word. Então nós temos que produzir a verdade a partir da palavra de Deus. So it says righteousness and justice are the foundation of God's throne, but truth and love proceeds from his presence. Então diz que a justiça e a retidão são a fundação do seu trono, mas o amor e a verdade vêm. The reason why I'm emphasizing this verse Te precedem e a razão pela qual estou enfatizando esse versículo. because Brazil has experienced revival, but Brazil has not experienced reformation. Porque o Brasil tem experimentado o avivamento, mas não tem ainda experimentado a reforma. So let me explain. Deixa eu explicar isso. I love revival. Eu amo o avivamento. I am a Eu revivalist. sou um avivalista. I came to know Jesus in the Jesus Revolution, a revival that hit America in 1967. Eu vim conhecer Jesus no movimento de Jesus People em 1967. And I've been involved in 4 major moves of the Holy Spirit E in eu America. estive envolvido em 4 movimentos grandes, avivamentos nos Estados Unidos And desde the então. most recent revival would be the Toronto Blessing revival that broke out in Toronto. E o avivamento mais recente foi aquele de Toronto, Randy Clark went to Toronto. com o Randy Clark, que foi a John Toronto. Arnott hosted the meetings, John Arnott foi o anfitrião daquelas reuniões. and revival broke out. E o avivamento rompeu ali naquele lugar. 12 million people flew to Toronto to experience this 12 revival. milhões de pessoas foram até Toronto experimentar desse avivamento. Many of you from Brazil came to Toronto. Muitos de vocês do Brasil foram até o Toronto também. But actually, you've been receiving Randy Clark here. Mas vocês também têm recebido o Randy Clark aqui. Heidi Baker got wrecked by the Holy Spirit A Heidi in Baker foi Toronto. pega pelo Espírito Santo ali em Toronto. She was on the floor for 7 days and 7 nights. Ela estava estirada no chão por 7 dias e God 7 noites. would not allow her to leave to go to Deus the hotel room. não permitia que ela se levantasse para ir até seu The hotel. only way she would leave would be men had to carry her to the bathroom for her to go to the bathroom, and then she had to go back to the floor. A única forma dela sair daquele lugar era arrastada para o banheiro, as pessoas levantando ela, arrastando ela, levando ela ao banheiro e voltavam ela ali para o chão. Her ministry was very small, just struggling. O ministério dela era muito pequeno, sequer estava decolando ali. She returns to Mozambique and revival breaks out. Ela retorna a Moçambique após isso e o avivamento rompe naquele lugar. Planted 20,000 churches. Ela implantou 20 mil They igrejas have depois disso. 30,000 orphans that they feed every day. 30 mil órfãos se alimentam através do ministério dela todos os dias. Bill Johnson, he went to Toronto. Bill Johnson também foi a Toronto. And even though he was a Pentecostal pastor, his life was never the same. Apesar dele ter sido um pastor pentecostal, antes disso, após a bênção de Toronto, ele nunca mais foi o mesmo. His church in Bethel was declining. A igreja dele em Bethel estava declinando. They lost half the members Eles perderam a metade dos seus when he membros. became the pastor. Mas quando ele se tornou pastor. But he comes to Toronto, Mas então ele vai a Toronto. and revival breaks out E in o Bethel. avivamento rompe lá em Bethel também.
Now they're a church of 12,000. Agora eles são uma igreja de 12 mil membros. And so I went to Toronto with Lou Engle in 1994. Eu também fui a Toronto em 1994 com Lou Engle. Lou Engle is the founder of the Call Prayer Movement. Lou Engle é o fundador daquele movimento chamado The Call, movimento de oração. And he organized just recently a 1 million woman gathering in Washington, D.C. E recentemente ele organizou o 1 Million Women, 1 milhão de mulheres, que ocorreu lá em Washington, D.C. By the way, we had more than 1 million. Por acaso nós tivemos mais de 1 milhão. We had 375,000 people gather, Nós tivemos 375 mil pessoas ali presencialmente, but 10 million women participated online. mas 10 milhões de mulheres estavam participando online. And my sister Lou E minha has irmã- received the mantle from Lou Engle to carry that. Why don't you stand up? I want to E a introduce minha you. irmã Lu tem recebido esse manto de Lou Engle para trazer isso ao Brasil. So, October 25th Então, dia 25 de in outubro, Sao Paulo, em São Paulo, she's going to carry that mantle from Lou Engle and gather 1 million women in Sao Paulo. ela vai carregar esse manto que recebeu do Lou Engle e vai levar 1 milhão de mulheres em São Paulo. May more people come. Que May mais- more people come than they came in Washington, Que D.C. mais de 1 milhão de mulheres, que mais pessoas que vieram a Washington estejam lá. So we've experienced revival. Então, nós temos experimentado o avivamento. And you've been in revival. E vocês estiveram dentro desse avivamento. My mentor, my apostle, Peter Wagner, who died in 2016, O meu mentor e meu apóstolo, que morreu em 2016, Peter Wagner, and he was on our board of ministry. ele estava no nosso conselho diretor do nosso ministério. I'm one of his sons. Eu sou um dos santos dele. He gave me his university called Wagner Ele University, me entregou a universidade dele, chamada Wagner University. and he gave me his libraries, thousands of books. E ele in his me library deu as a my inheritance. biblioteca dele, milhares de livros pessoais dele. And so Peter Wagner said Brazil is one of the 5 hotspots of revival around the world. Peter Wagner disse que o Brasil é um dos 5 lugares que mais experimentam avivamento. He said China, Primeiro, China, India, Índia, Indonesia, Indonésia, which is the largest Muslim nation in the world, but now 35% of Indonesia is born again. que é a maior nação muçulmana do mundo, mas agora 35% é nascida de novo. Nigeria. Nigéria. And revival is breaking out all over Africa, like Mozambique, but the real hotspot's Nigeria. Avivamento tem sido experimentado por toda a África, mas especialmente pela Nigéria. And Brazil. E o Brasil. Come on, let's thank Jesus for Vamos revival in agradecer Brazil. Jesus por isso, pelo avivamento. And it's amazing that you've had these major revivalists like Heidi, Randy Clark, Bill Johnson come to this nation, and many others. É incrível que nós tivemos pessoas como Randy Clark, Bill Johnson, Heidi Baker, grandes avivalistas vindo And, para essa God has nação raised- e muitos outros. God's raised up many apostles and revivalists in your nation. E Deus tem levantado muitos apóstolos e avivalistas aqui dentro dessa nação. It's amazing to see churches of 50,000, 25,000, 10,000 here É in Brazil. incrível ver as igrejas aqui no Brasil de 50 mil, 25 mil, 10 mil membros. But Brazil has not experienced Reformation. Porém, o Brasil não tem experimentado a reforma. Now, I'm not an expert on your church history, Agora, eu não sou expert na história da igreja brasileira. but I'm quoting from one of my dear friends who's a prophet to the nations, Cindy Jacobs. Mas estou citando algo da minha querida amiga Cindy Jacobs, que é profeta para as nações. Now, Cindy, many of you have had Cindy Jacobs here in Brazil too, right? Muitos de vocês já conheceram a Cindy Jacobs quando ela esteve aqui ao Brasil, não é? And she said this to me: Ela disse assim para Latin mim: America has experienced revival, a América Latina tem experimentado o avivamento, not just in Brazil, não somente aqui no Brasil, Argentina. na Argentina, Chile, no Chile, Colombia. na Colômbia. Some of the world's largest churches were birthed out of revival in Latin America. Algumas das igrejas maiores do mundo foram frutos desse avivamento aqui na América Latina. But she said that Latin America has never experienced Reformation. Mas ela disse também que a América Latina nunca experimentou a reforma protestante. What's the difference between revival and Reformation? Qual a diferença, então, entre avivamento e reforma?
this new book I just wrote, Esse novo livro que acabei de lançar, and this is my 16th book. esse é o meu 16º livro. And I really believe that this is a timely book for Brazil. Eu verdadeiramente creio que esse livro, esse é o tempo para esse livro no It's called Brasil. the Master Plan of Transformation, É chamado Plano Mestre para a Transformação. but the subtitle is Bringing Revival and Reformation to the Nations. Mas o subtítulo diz Trazendo Avivamento e Reforma para as Nações. And by the way, the books are here, and after I speak, I'm going to do a book signing. Eu quero te falar que os livros já chegaram aqui e depois de eu falar, eu vou estar ali assinando os seus livros. But I believe this message is what the Spirit of God's saying. 14 times what the Spirit of God is saying we have to hear. Mas eu creio que essa mensagem é o que o Espírito de Deus está falando. Como 14 vezes na palavra diz, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. And so the most simple way to tell the difference between revival and reformation is this. Então, a forma mais simples de saber a diferença entre avivamento e reforma é a seguinte. Revival is when souls come to know Jesus Christ, Avivamento é quando as almas conhecem a Jesus Cristo. and when the church gets revived, falls in love with Jesus all over again, A igreja, então, se torna avivada, ela se apaixona por Jesus outra churches vez. grow. E as igrejas começam a crescer. and you've been experiencing that in Brazil. Vocês têm experimentado isso aqui no Brasil. But reformation has to do with society. Mas a reforma tem a ver com a sociedade. It's where the institutions become Christian or saved. É quando as instituições se tornam cristãs ou salvas. And so what am I talking about by institution? Então, o que eu estou me referindo quando eu falo instituições? In 1973, Em 1973, two apostles, Bill Bright and Lauren Cunningham. 2 apóstolos, Bill Wright e Lauren Cunningham. Now, Bill Bright is founder of Campus Crusade for Christ, and they're all over the world. It's one of the largest ministries in the world. Bill Bright fundou um dos maiores ministérios do mundo, que é Campus Crusade, que é dentro das universidades, das escolas. Muitas pessoas And conhecem. Lauren Cunningham founded Youth with a Mission, which is the largest mission organization in the world today. E o Lauren Cunningham fundou Jocum, a Jocum, que é um dos maiores ministérios para a juventude hoje em dia. Both men went home to be with the Lord. Os dois já faleceram e foram estar com I was o Senhor. privileged to know these two men. Eu tive o privilégio de conhecer os dois. Lauren, in fact, spoke at our church a few years before he died. O Lauren, que fundou a Jocum, falou na nossa igreja antes dele falecer. And Bill Bright was one of the key leaders that helped us with the Call DC, the first call prayer movement. E Bill Bright, ele nos ajudou com aquele primeiro chamado à oração, chamado The Call, quando foi lá em Washington, D.C. And so we worked together. Então, nós trabalhamos juntos. But they came together and they met for the first time. Mas eles se uniram e encontraram pela primeira vez. A donor who supported both ministries brought them together for lunch. Alguém que conhecia os dois ministérios, um patrocinador dos dois, os uniram para um almoço. And because they knew each other but never had met, they began to pray in the morning time what to share with their new friend. Então, como eles sabiam um do outro, mas não se conheciam, eles começaram a orar o que iriam compartilhar com o outro. And God gave them both the same strategy on how to disciple a nation. E Deus entregou para cada um a mesma estratégia separadamente de como discipular uma nação. Now that wording is very important. Agora, essa palavra é muito importante. Discipling a whole nation. Discipular uma nação inteira. And that's in the Great Commission in Matthew chapter 28, 18 through 20. Isso está na grande comissão de Mateus 28, 18 a 20. Matthew 28, 18, you know the verse. Jesus said, all authority has been given to me in heaven and on earth. Mateus 28, 18, você conhece o versículo onde Jesus diz que toda a autoridade foi dada a mim nos céus e na terra. Therefore make disciples of all nations, Portanto, vai e faça discípulos de todas as nações, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy os Spirit, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teaching them to obey everything I've commanded you, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhe mandei, lhe and ordenei. I'm with you always. Eu estarei contigo To the end of the sempre, age. até o fim dos séculos. I think that's a very important last statement because he says, my manifest presence will be with you as you obey the Great Commission. Essa última parte é muito importante, porque ele diz, enquanto você obedece a grande comissão, a minha presença manifesta estará contigo.
Many of us interpret that verse as that we have to win souls and disciple them. Muitos de nós interpretamos esse versículo dizendo assim que a gente tem que ganhar almas e discipulá-las. That's true. Isso é verdade. It begins there. Começa por aí. It begins with revival. Começa aí com o avivamento. Souls being saved and being incorporated into local church. As almas sendo ganhas e sendo incorporadas dentro das igrejas locais. But Jesus is saying much more. Mas Jesus está dizendo muito mais. He says, I want you to disciple nations, teaching them to obey everything I've commanded you, and that's reformation. Ele está dizendo, eu quero que você discipule as nações, ensinando tudo aquilo que eu lhes ordenei. E isso é a reforma. So Bill Bright and Lauren Cunningham received the same revelation how to disciple a whole nation. Esses dois homens, Bill Bright e Lauren Cunningham, receberam essas estratégias individualmente iguais. If you divide a nation into 7 mountains, Se você dividir uma nação em 7 montes, and people are all on one of those 7 mountains, you are on that 7 mountains. todas as pessoas estão em uma dessas montanhas. Cada um de vocês estão em uma dessas In montanhas. fact, many of you are on multiple mountains. De fato, vocês podem estar em mais de um monte The desses 7 montes. mountains would be Church Mountain. Os 7 montes são a igreja. Many of you are on the Church Mountain, your Muitos pastors. estão, sim, nessa igreja, seus pastores. Family Nesse monte, Mountain. os seus pastores. Um monte da família. My wife and I are on that mountain. Eu e minha esposa estamos nesse monte. We have 45 years of marriage, Nós temos 45 anos de casados. 4 adult children. 4 filhos adultos. We're not a perfect family, but they all love Jesus. Não somos uma família perfeita, mas todos amam a Jesus. We have 10 E grandchildren. nós temos 10 netos. And so I'm on the family mountain. Então, certamente estou nesse monte da família. Family mountain, and this next one is very important, government mountain. E o outro monte agora, o próximo, muito importante, é o monte do governo. Another one, education mountain. Outro monte é o monte da educação, Business mountain. monte dos negócios. And that's a huge mountain. Esse é enorme. It's talking about corporations, small businesses, Está falando sobre grandes corporações, pequenos negócios, medicine, technology. medicina, tecnologia. And then media mountain. E também a montanha, o monte da mídia. Our publisher are on the media and education mountain. A nossa editora está nesse monte de mídia e comunicação. Arts and entertainment. Arte e entretenimento é outro monte. I mean, you are world famous for your soccer. Às vezes vocês são conhecidos ao redor do mundo por causa do seu futebol. I saw Pelé play when he came to Washington, D.C. and played for the Washington team. Eu vi Pelé jogar quando ele veio até Washington jogar lá. No question, the best soccer player ever. Sem dúvida, o melhor jogador de todos os tempos. But you're known for your volleyball and the Olympics, Mas vocês são conhecidos também pelo vôlei nas Olimpíadas. and movies and television. E filmes e TV. I think Brazilians are some of the most beautiful people in the world. Eu acho que os brasileiros são o povo mais bonito do mundo. Can I hear an amen from the ladies? Amém? Amém por isso, mulheres. Because you have that unique indigenous European mixture that makes you beautiful. Porque vocês têm uma mistura, uma mescla de indígena com europeu, com negro, linda. And so the arts and entertainment. Então, artes e entretenimento. And some of you are on that. You're on the government mountain. You're in the business mountain. Alguns de vocês estão nesse monte de artes e entretenimento, do governo, da educação. And they shared, if we can learn how to transform our world on the mountain, we can change a nation. E eles compartilharam, se você aprender a transformar o seu mundo em cima desse monte, você pode transformar uma nação. And so what we're talking about is institutions. Então, o que nós estamos falando aqui são instituições. And God wants to change the government institution, the education institution. Deus quer transformar a instituição do governo e da educação. So what does that look like? Então, como isso se parece? By the way, you can't change it apart from the power of the Holy Spirit. Por acaso você não pode transformar nada sem o poder do Espírito Santo. Zechariah chapter 4 verse 6 says this. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: It's not by might, que não é por it's força, not by your power, não é pelo seu próprio but poder, by my spirit, mas é says the pelo Lord. meu Espírito, diz o Senhor. God never intended for us to fulfill the Great Commission in our own power. Deus nunca teve a intenção que nós cumprimos a grande comissão em nosso próprio poder. Jesus said, wait in Jerusalem until you're endued with power from on high.
Jesus disse: espere em Jerusalém até que você receba o poder dunamis dos Acts céus, 1:8. do alto. Em Atos 1:8. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Você receberá poder quando o Espírito Santo vier sobre ti. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the E earth. vocês serão os meus testemunhos em Judéia, Samaria, até os confins da terra. That word witness is a very interesting word. Agora, essa palavra testemunhos é uma palavra muito It's interessante. the Greek word martus. É a palavra grega martus. And we get the English word martyr from that E a word. palavra em inglês ou em português vem And what he's saying é is mártir. that you'll be my lay down martyrs for me in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. E o que está dizendo aí que vocês serão os meus mártires na Judéia, Samaria, até os confins da terra. See, the way we're going to transform the world is by radically laying down our lives for Jesus Christ. A forma em que nós vamos transformar o mundo é entregando de forma radical cada uma de nossas vidas. Revelation chapter 12, verse 11 says this. Apocalipse capítulo 12 diz They assim: overcame Satan by the blood of the Lamb and the word of their testimony. eles venceram Satanás através do sangue de Cristo e através da palavra de seu testemunho. And they did not love their lives even unto death. E eles não amaram a sua própria vida até a morte. Now, it's all based on the blood of Jesus. Jesus went to the cross and took the authority that man lost and has given it back to É us. tudo baseado no sangue de Jesus Cristo, porque ele foi até a cruz, tomou de volta a autoridade que o homem havia perdido e And he's entregou de given us the volta a power nós. of the Holy Spirit. É pelo poder do Espírito Santo. But he wants the church to be fearless, courageous, and be laid down lovers for his kingdom, Mas to advance the ele- kingdom. Mas ele quer que a igreja não tenha temor algum, seja completamente corajosa e entrega a sua vida, se renda completamente para ver transformação. The way transformation takes place through the power of the speech, the tongue. A forma em que a transformação chega é através do poder da fala, da língua. Paul said it this way. Paulo disse assim: How could they hear? How could they believe without hearing? como que eles podem crer se não ouvirem? How could they hear without a preacher? Como podem ouvir se não há quem pregue? How beautiful are the feet that bring good O news? quão lindos são os pés daqueles que trazem boas novas. We have the answers for all the problems in Brazil, and it's Jesus Christ and his gospel. Nós temos todas as soluções para o Brasil, e é Jesus Cristo e o seu evangelho. We have the hope for the nations. Nós temos a esperança das nações. But unfortunately, pastors are silent. Mas, infelizmente, os pastores têm se mantido em silêncio. When's the last time pastors preached that same-sex marriage is sin? It's not biblical justice. Quando foi a última vez que você ouviu um pastor pregar que o homossexualismo é pecado? When's the last time a pastor spoke on abortion, which is the number one biblical injustice globally right now? Quando você ouviu um pastor falar contra o aborto, que é a justiça número 1 ao redor do mundo agora? When's the last time you spoke out on the corruption in the government? Quando foi a última vez que você ouviu um pastor denunciar a corrupção do governo? We bought into a Platonic lie of separation of church and state. Nós temos aderido a uma mentira platônica de Satanás que fala da separação de Estado e igreja. Plato was a Greek philosopher who lived 400 years before Jesus. Platão era um filósofo grego que viveu 400 anos antes de Jesus Cristo. And he said everything is dualism, two worlds. E ele disse que tudo é dualismo, dois mundos. And he said secular, sacred. E ele falou do secular e do sagrado. That's not biblical. Isso não é bíblico. God says everything's sacred. Deus diz que tudo é sagrado. Clergy, laity, Ele disse ele separou entre o clero e os leigos. that's not biblical. Isso não é bíblico. We're all priests. We're all Somos kings. todos sacerdotes e reis. Everyone in the Cada de pew vocês, is a minister. cada de vocês aqui It's é not just the ministro. ordained pastors and ordained commissioned apostles. Everyone's a minister. Não só os pastores ordenados, mas cada de vocês são ministros de Deus. And then we have church and state. E temos então a separação de Estado e igreja.
And again, God's kingdom is involved in every area, including government, including family, including having fun, recreation. O reino de Deus se abrange a família, a igreja, a educação, inclusive se divertindo, o lazer também, a recreação. But unfortunately, we've been influenced by Greek thinking. Thank you. Mas infelizmente temos sido influenciados pelo pensamento grego. Not Hebraic thinking. Não o not pensamento biblical hebraico, thinking. não o pensamento bíblico. So God's kingdom is over every sphere of society. O reino de Deus está sobre todas as esferas da sociedade. So we have to be involved in government. Então nós precisamos estar envolvidos We no have to be governo. involved in Precisamos education. estar envolvidos We have to be involved in education, na educação, in media. na mídia. And of course, as Christians, we have to be the best business people. E claro, como cristãos, nós devemos ser os melhores homens de negócios. And so when Cindy Jacobs said that Latin America has not experienced the Protestant Reformation, what does she mean by that? Então, quando a Cindy Jacobs declarou que a América Latina não havia experimentado a reforma protestante, o que ela quis dizer com isso? Many of you know that the Protestant Reformation began in Germany in 1517. Muitos de vocês sabem que a reforma protestante começou na Alemanha no ano de 1517. It's when a priest named Martin Luther nailed the 95 Theses on Wittenberg door and the Protestant Reformation began. É quando um padre chamado Martim Lutero pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg, naquela porta, e assim começou a reforma protestante. He got excommunicated from the Catholic Church. Ele foi excomungado da igreja católica. But he did some amazing things to transform society. Mas ele fez umas coisas incríveis para transformar a sociedade. One of the things he did was he translated the Latin Bible into common German. Uma das coisas que ele fez foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão do dia a dia, o alemão comum. And only the priests could read the Bible because they were educated in Latin. The common person did not know Latin. Somente os padres poderiam ler a Bíblia porque estava escrito em latim e a pessoa comum, leiga, não sabia ler o latim. And only the elite, the wealthy who got trained in Greek and Latin could read the Bible. Somente a elite, os ricos, sabiam ler a Bíblia no latim. But they didn't read the Bible Mas eles também não liam, because they weren't born again. porque eles não eram nascidos de novo. But Luther translated the Bible into common German. Mas Lutero traduziu a Bíblia para o alemão comum. And he also preached the gospel. Ele também pregou o evangelho. That salvation is by grace through faith, not based on works. Que a salvação é baseada em graça, pela fé, e não baseada em obras. So two things happened. Então, duas coisas aconteceram. Revival broke out, all these people were born again. O avivamento rompeu naquele momento e todas essas pessoas nasceram de novo. But now they also want to read the Bible in common German. Mas agora eles também queriam ler a Bíblia no alemão comum. So they had schools to teach them how to read. Então criaram escolas para aprender, para ensiná-los a ler. The literacy rate skyrocketed in Germany. O nível de alfabetização cresceu drasticamente. And to this day, Germany is one of the well-educated nations. Everyone knows how to read in Germany and Europe. Até hoje, a Alemanha é uma das nações mais alfabetizadas. Todos são muito bem educados, todos sabem ler na Alemanha. But the Bible was not translated in Brazil, the language, until many, many years later. Mas a Bíblia não foi traduzida aqui no Brasil até muitos anos depois. The Catholics still controlled Latin America. Então, os católicos ainda poderiam controlar a América Latina. Educating the common person was not a value like it was in Europe. Então, educar o leigo, a pessoa comum, não era um valor como se tornou lá na Alemanha. Stunted because when you know the Bible, you get to know God and you get to know His ways, and that brings about transformation of a society. E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a conhecer os caminhos de Deus, e isso traz transformação pessoal e para a sociedade. So education is not as valued here in Latin America as it is in the Western society. Então, a educação não é tão valorizada quanto é na Europa e outras partes do Ocidente. And so, because of education and learning the truth about righteousness and justice, Então, por causa da educação e querer saber a verdade sobre justiça e retidão, what do I mean by righteousness? o que eu quero dizer com justiça?
knowing God's will, knowing God's a commandments. vontade de Deus e conhecer seus mandamentos. Begins with the 10 commandments. Começa com os 10 mandamentos. You should have no other gods before me. Você não deverá ter nenhum outro You Deus should perante not mim. murder. Que você não deverá matar. You should not commit adultery. Não matarás, não You adulterarás. should not steal. Não roubarás. You should not bear false witness. You should not Não lie. mentirás. And when they began to read that, all of a sudden, it was amazing. In the marketplace and business world, people were honest now. Quando eles começaram a ler isso, a transformação foi incrível, porque de repente as They pessoas no mundo dos they weren't negócios, na cheating their sociedade, neighbors. começaram a se tornar honestos, não roubando o seu próximo. For example, in many of the developing nations, milk is so important for the child's development because it gives you protein. Por exemplo, nas nações em desenvolvimento, o leite é tão importante porque dá proteína para as crianças. But where Reformation has not taken place, they water down the milk. They add water to the milk and dilute the milk. Quando estamos numa nação que não há reforma, o leite, eles colocam a água no leite para diluí-lo. They stunt the growth of the child. Então a criança não cresce direito. And it's always war against children, by the way. É sempre a guerra contra crianças. But in Europe, they begin to understand this is wrong, it's stealing, it's evil. Mas na Europa começaram a entender que isso é errado, que isso é roubo. It's amazing. You go to even Amsterdam today because we have a church in Amsterdam in the Netherlands. Se você for para Amsterdã hoje em dia, nós temos uma igreja lá. In Netherlands, you can go to a store, and in the store they have a coin change. Se você vai para uma igreja, tem um lugar onde você pode trocar moedas. So, for example, if you don't have enough money, you could take some of the money and pay your bill. Então, se você não tem dinheiro suficiente, você pode pegar um pouco desse dinheiro e pagar ali a sua conta. And if you have extra change, you could put money in there so you could bless someone else. Se você tem algo sobrando, você pode colocar o dinheiro ali para abençoar outra pessoa. Now, that wouldn't work in a lot of countries. Mas isso não funcionaria em muitas Because nações. people walk in and they'll just, when the shopkeeper's looking the other way, they'll put the coin in their pocket. Porque isso não funciona. Se o dono da loja está olhando para o outro lado, pegariam aquele dinheiro e colocariam no próprio bolso, não é? It's a simple illustration, but it's indicative of what Reformation can do to a nation society. É um simples exemplo, mas isso mostra o que a reforma pode fazer para uma nação. You cannot grow economically unless there's trust and honesty in a given Você society. não pode crescer economicamente a não ser que haja confiança You para have isso. the potential to be one of the wealthiest nations in the world. Vocês têm o potencial de ser uma das nações mais ricas do mundo. And God has blessed you with revival. E Deus tem te abençoado com avivamento. But I believe He wants to take you to a whole different level through Reformation. Mas eu creio que Deus quer te levar para outro nível maior através da reforma. And that's what I believe God's saying to the church. E é isso que eu acredito que Deus está declarando às igrejas. So how can we see Então, Reformation? como veremos a reforma? The key to bringing about any kind of change in the church is through church leaders. A chave de trazer qualquer tipo de transformação nas igrejas é através dos seus líderes. And I have a whole chapter that apostles are the key, especially apostles in the marketplace. Eu tenho um capítulo inteiro que está falando sobre que apóstolos são a chave para essa transformação, Now, especialmente apóstolos de mercado. One thing I love about your nation, you call people apostles. Uma coisa que eu amo sobre essa nação é que vocês chamam as pessoas Apostle David. de apóstolo, And apóstolo other Davi, apostles here. apóstolo Fabrício. The reason why that's important, A razão pela qual isso é importante because it's biblical. é porque é bíblico. It's amazing, the word apostle appears 72 times in the New Testament. É incrível porque essa palavra apóstolo aparece 72 vezes no Novo Testamento. The word pastor, the Greek word poimen, A palavra pastor, how many times do you think that appears in the New quantas Testament? vezes você acha que aparece no Novo Testamento? Anyone know? Alguém sabe? Hold up a finger. Coloca aí as suas mãos, Five. levanta How as many mãos. times 5 in the New vezes, Testament? 10 3, vezes, 4, 5. 2, Only one time. somente uma vez. In Ephesians 4:11. Efésios 4:11. We have built the whole church government on a word that only appears one time in Nós the Bible. construímos todo o governo da igreja baseado numa palavra que aparece somente uma vez no Novo Testamento. And the Bible says in Ephesians 2:20, the church is founded upon apostles and prophets, Christ Jesus being the cornerstone.
E a Bíblia diz em Efésios 2:20 que a igreja é fundada baseada em apóstolos. But the most important, yeah, what's that? Prophets. Apóstolos e profetas, perdão. Yeah, Ephesians 2:20. And by the way, apostles and prophets are combined. They're hitched together. Apóstolos e profetas são um só, são sempre combinados. And São if sempre you're apostle, unidos. you need a Se você tem um apóstolo, você precisa de um If profeta. you are a prophet, you need an Se apostle. você é um profeta, você precisa de um Because apóstolo. without that alignment, without that accountability, you're going to be a loose cannon. Porque sem essa responsabilidade, sem essa prestação de contas e esse alinhamento, você falará qualquer coisa, será sem rumo. But probably the most important verse on apostles is 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Mas provavelmente o versículo mais importante sobre apóstolos é 1 Coríntios. It says, chapter 12, verse 28. Let's look at that because Vamos olhar 1 Coríntios I could quote it to you, but 12. I want you to look at this. It's very important. Chapter 12, verse 28. 12:28. 1 Coríntios 12:28. Verse 20, it says God has appointed, not man, but God. E diz assim: a uns estabeleceu Deus, não homem, Deus. I don't believe in self-appointed apostles. Eu não creio em apóstolos que foram levantados por homens. I believe if you're an apostle, then other apostles must recognize you as apostle and you need to be commissioned. Eu creio que se você é reconhecido como apóstolo, os outros também te reconhecem como apóstolo e você precisa ser comissionado como We tal. have our global conference every year in April. Nós temos uma conferência global todo ano no mês de abril. And it is our privilege and honor to commission apostles and prophets at our conference. E é nosso privilégio, nossa honra, comissionar profetas e apóstolos nessa conferência. So God has appointed these in the church first apostles. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente prophets. apóstolos, e em segundo lugar profetas, Third, teachers. e em terceiro lugar mestres. Now, Paul uses very strong Greek words. Agora Paulo usa palavras muito fortes no grego. First, proton. Primeiro próton, Second, deuteron. o segundo deuteron, Third, triton. 3 tríton. So what does that mean in the Greek dictionary? O que isso quer dizer no dicionário grego? First does not mean better than anyone else. First does not mean one is better than anyone else. Primeiro lugar não quer dizer que um é melhor do que o outro. We're equals in Christ Nós Jesus. somos todos iguais em Cristo Jesus. You know, I love the church. Eu amo a igreja. No matter where I go, and I've been to 94 nations preaching the gospel, Não importa qual nação eu vá, eu já estive a 94 nações pregando o evangelho. that's not an exaggeration. Não é um Our exagero. ministry is in 72 nations. O nosso ministério se encontra em 72 nações. But wherever I go, Mas por onde eu for, I meet my brother and sister. eu encontro meus irmãos e minhas irmãs. Noella, I just met her. Assim como a Noela, acabei But de she's my conhecê-la, sister. mas ela é minha irmã. And I also have adopted her as my Eu spiritual também daughter. já a adotei como minha filha We're espiritual. family. Somos família, We're all sons and daughters of the Todos. Most High God. filhos e filhas do Altíssimo Deus. It's amazing. No matter what country you go Não to, importa qual nação eu for. you have immediate koinonia, community fellowship. Você tem uma coinonia imediata, uma comunhão. Why? Por quê? Because the same Spirit that raised Christ from the dead dwells within her and me and brings us together in unity. Porque o mesmo Espírito que levantou, ressuscitou Jesus Cristo, vive dentro dela e vive dentro de mim. So apostles are not better than any other saint. Então, apóstolos não são melhores do que qualquer outro santo. The word first, proton, in the Greek means first in authority. A palavra próton, primeiro, quer dizer primeiro em autoridade. And second in authority for E prophets. segundo e terceiro, profetas. Third, for pastors, teachers. I believe he's talking E about pastors and teachers. terceiros, pastores e mestres. Not everyone has the same authority. Não todos têm a mesma autoridade. If the president walked in, even if you don't like him, we would all stand up because he has authority. Se
Se o presidente entrar aqui, mesmo que talvez você não goste dele, vocês teriam que ficar de pé por causa de sua Your autoridade. parents had authority over you as you were being raised. Os seus pais tiveram autoridade sobre você quando você foi criado. And you have authority over your E children. você tem autoridade sobre os seus filhos. And so in the New Testament, God says the highest authority is not the pastor, Então, no Novo Testamento, Deus diz que a maior autoridade não é o pastor, it's the apostle. é o apóstolo. Now, in the Old Testament, Agora, no Antigo Testamento, the authority level was first the prophet, o primeiro em autoridade era o profeta, like Samuel. como Samuel. Second, the high priest, Em segundo lugar, o sacerdote, like Aaron was the first high como priest. Arão, que foi o primeiro Then sacerdote. third, the king in Israel. E terceiro, era o rei, como em Israel. The king was not above the prophet. O rei não estava acima do profeta. In fact, Samuel anointed Saul to be king. De fato, Samuel ungiu e escolheu Saul para ser rei. When Saul disobeyed and not destroyed the Amalekites, he took the kingship away from him and gave it to David. Quando Saul desobedeceu e não destruiu os amalequitas, Samuel então tirou o reinado, o título de rei dele e entregou a outro. So prophets are very, very important in the Old Testament. Então, profetas são muito, muito importantes no Antigo Testamento. And who was the greatest prophet in the Old Quem Testament? era o maior profeta do Antigo Testamento? Anyone want to know? Say, Quem sabe? yell it out to me. Who was the greatest prophet? No. Yeah, Abraham was a prophet. Moses was a Abraão prophet. era um profeta, Moisés foi um profeta, Elijah, Elias foi um Elisha. profeta, But Eliseu Jesus era um said this, profeta, Jesus said, mas Jesus disse, Among born of woman, there's no one greater than John the Baptist. daqueles que nasceu de uma mulher, não há maior do que o João Batista. Matthew chapter 11. Mateus capítulo 11. The greatest prophet was John the Baptist. O maior profeta foi João Batista. But here's what Jesus says right after that. Mas Jesus diz logo isso em seguida. But the least in the kingdom Mas o menor de todos no is greater reino than John the é Baptist. maior do que João Batista. That's because you have the Spirit of Christ within you. Deixa eu repetir essa parte. Os menores dentre eles é maior do que João Batista, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. John the Baptist was not born again. João Batista não era nascido de novo. He had the anointing upon him, the same anointing as Elijah had. Ele tinha uma unção sobre ele, a mesma unção que Elias tinha. But the difference is now Christ in you, the hope of glory. Mas a diferença é agora Cristo em vós, a esperança da glória. So that's how valuable you are. Isso é o quão valoroso vocês são. You're a child of the Most High God. Vocês são filhos do Altíssimo Deus. But in the New Testament, Mas no Novo Testamento, when it comes to authority, Quando- apostles are number 1, prophets number 2, 3, pastor teachers. quando falamos de autoridade, em primeiro lugar o apóstolo, em segundo lugar o profeta e em terceiro lugar pastores e mestres. And it takes apostles to bring about transformation of a E nation. precisamos dos apóstolos para trazer transformação a uma nação. And throughout church history, we have seen how apostles transform nations. E através da história da igreja temos visto como apóstolos transformaram nações. Look at Apostle Paul. Olha o apóstolo Paulo. By the way, he was not part of the original 12. E ele não era um dos originais, um dos 12 discípulos. A lot of No começo. scholars and theologians said there's no apostles today, it's only 12 apostles. Muitos historiadores dizem que não existem apóstolos agora, foram somente aqueles 12 apóstolos do início. But that's not being biblical. Mas isso não é bíblico. In the New Testament, we see a lot of apostles called No apostles. Novo Testamento chamamos muitas pessoas de apóstolos, tem pessoas Like nomeadas James, the brother of Jesus, the stepbrother of Jesus, half-brother of Jesus, como James. Tiago, irmão de Jesus. He was not part of the original 12. Ele não fazia parte daqueles 12 discípulos iniciais. But by Acts 15, he becomes the presiding apostle over the church in Jerusalem. Mas no capítulo 15 de Atos, ele ficou o principal apóstolo ali em Jerusalém. Barnabas was not part of the original 12. Barnabé também não fazia parte daqueles 12 But in principais, iniciais. Acts 14, verse 14, you can look this up. Mas em Atos 14, Barnabas is called an apostle. você pode ler isso. Barnabé também é chamado de apóstolo. And the greatest apostle was Apostle Paul. E o maior dos apóstolos foi o apóstolo Paulo. Within his first missionary journey, they said the
These men who have turned the world upside down have come here also. E diz, em sua primeira viagem missionária, eles disseram assim: aqueles homens que vão mudar o mundo de ponta cabeça também vieram para cá. Paul brought revival and reformation. Paulo trouxe avivamento e reforma, Not the full measure of reformation. não a plenitude da reforma. And let me make a statement. Mas deixa eu falar uma declaração, We're uma not going to coisa, see uma everything declaração. reformed before Jesus Christ comes back. Não veremos tudo completamente reformado até que Jesus retorne. But God expects us to occupy until He comes. Mas Deus espera que nós ocupemos esse espaço até que Ele venha. He expects us to do our part to disciple nations. Ele espera que nós façamos a nossa parte até que Ele He venha. expects us to pray, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ele espera que nós possamos orar, a sua vontade seja feita aqui na terra como é nos céus. Bring righteousness and justice, love and truth to Através de society. justiça, retidão, amor e verdade na sociedade. Now, when Jesus Christ comes back, then He will create a new heaven and new earth. Mas quando Jesus Cristo voltar, então Ele construirá uma novos céus e nova terra. But until then, He expects us to transform as much of the nations as possible. Mas até lá, Ele espera que nós possamos transformar a maioria das nações até que Ele venha. In Psalm chapter 2, verse 8, Em Salmos capítulo 2, God the versículo Father 8, said to Jesus, Deus Pai disse a Jesus: Ask of me, and I'll give you the nations as your inheritance and the ends of the earth as your possession. Me peça a mim, eu lhe darei as nações como herança. So God expects us to see nations healed. Então Deus espera que nós vejamos as nações curadas. Not totally, it's not going to happen totally, Não completamente, but mas we don't know what degree. nós não sabemos a qual medida. But until Jesus Christ comes, we have to do our best to see His kingdom come to earth as it is in heaven. Mas até que Jesus venha, nós temos que trabalhar o máximo para ver o seu reino vir à terra como é nos céus. It takes no faith to see Jesus going to transform everything when He comes back. It's just going to happen. Não precisamos de fé para crer que Jesus vai vir e transformar tudo. But Jesus said, when I return, will I find faith on the earth? Mas Jesus disse: quando eu retornar, encontrarei fé sobre a terra? Are you believing me to see your city transformed? Vocês estão crendo em meu nome para ver a sua cidade transformada? See, I really believe He wants us to transform cities. Eu verdadeiramente creio que Ele quer que nós transformemos cidades. It begins in your city. Começa na sua cidade. It's Acts 1:8. Atos capítulo Your 1, Jerusalem. versículo 8, com Jerusalém. And then your Judea, your Depois state, Judeia, seu estado, or your nation, ou sua nação. and to the ends of the earth. E até os confins da terra. I declare that Eu Brazil declaro will que one day Brasil, dia, become the se number one tornará mission a nação sending, maior mission de celeiro giving de nation missionários do mundo, among all the entre nations. todas as nações. God has so blessed you so that all the families of the earth will be blessed through you. E Deus te abençoará de tal forma que através de ti todas as nações da terra serão abençoadas. But your assignment is not just to bring revival, Mas a sua missão, o seu desígnio não é somente trazer avivamento, but bring reformation. mas reforma Bring the também. transformation of your society. Através da transformação da And sua as sociedade. you obey whatever the Lord tells you to do in transforming the world, E à medida que você obedece à voz de Deus para transformar seu mundo, I believe when Jesus Christ comes, eu creio que quando Jesus vier, He's going to say, well done, good and faithful servant. Ele dirá: bom trabalho, bom e fiel servo. Enter into the joy of your master. Entre na alegria do seu Let's servo. all stand up. Vamos ficar de pé. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. I want to thank you for everyone, every leader who's here. Quero te agradecer por cada líder que está aqui hoje. As I prayed in the beginning that you told me that everyone's here by divine appointment. Assim como o Senhor me disse no começo, que cada de vocês que estão aqui foi o encontro divino. I know that people flew here and many came from far away. Eu sei que muitos vieram de avião e muitos vieram de longe. And God, you always use a remnant to bring about a reformation. Eu sei, Senhor, que o Senhor sempre escolhe um povo remanescente para trazer a sua reforma. You began with 12 disciples.
O Senhor começou com os 12 discípulos. then 120 in the upper room. E depois 120 naquele local de oração. And with the power of the Holy Spirit, E através do poder do the Espírito 120 Santo, transformed their world. aqueles 120 transformaram o mundo. I pray the same thing would happen with this group here, Eu oro que a mesma coisa aconteça aqui neste lugar. that you would transform the Que nations o Senhor possa transformar as from this nações remnant that you've gathered together. através desse povo For remanescente such a que o time Senhor as this. ajuntou aqui para um tempo como esse. Now, I feel in my spirit that we're in Isaiah chapter 6, verse 1 moment. Agora eu sinto em meu espírito que estamos no capítulo 6 de Isaías, versículo 1. Esse momento agora. Isaiah was a prophet to the nations. Isaías era um profeta para as nações. But he said, in the year King Uzziah died, I saw the Lord. Mas ele disse, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. And he saw his throne. The train filled his glory. Ele The throne. viu a roupagem do Senhor enchendo a sala do trono. And when he saw God's holiness, he said, I'm an undone man. I'm a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. Quando ele viu a santidade de Deus, ele percebeu o seu próprio pecado e disse que eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e vivo no meio de um povo impuro. But an angel took hot coals and touched him on his mouth, Anjo tomou uma brasa viva e tocou a sua boca, sanctified his speech, santificou a sua fala, consecrated him, consagrou-o, and then he asked this question, e ele fez a seguinte pergunta: whom will I send? a quem enviarei? And Isaiah said, here I am, send me. E Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. I feel we're in a holy moment, Eu sinto que nesse momento estamos em um and I momento feel that God's santo, asking you. onde Deus está lhe perguntando. It's Psalm 115, verse 3, my people volunteer freely in the day of power. Salmo 113, versículo 1 diz que meu povo está livre para se voluntariar, para escolher o seu destino no dia do poder. Will you pray with me and say, Então, orem comigo e digam assim: here I am, send me. eis-me aqui, envia-me a mim. Send me to be a revivalist and a reformer, Envia-me para ser um avivalista e um reformador, to transform my world para transformar o meu mundo in whatever divine assignment you give em me. qualquer desígnio divino a qual o Senhor me enviar. In Yeshua HaMashiach's name. Em nome de Yeshua HaMashiach. So say that with me. Just say, Diga isso comigo aqui. here I am, send me. Eis-me aqui, We make- envia-me a mim. Father, we make this solemn covenant before you. Pai, fazemos essa aliança That you divina will use diante de every Ti. man, every woman here in this room Cada homem, cada mulher aqui neste lugar. to bring about revival and reformation, Para trazer avivamento e reforma. beginning in their city, Começando em sua cidade, in Brazil, no Brasil, to the nations. para as nações. For your glory, for your glory, for Para your a honor. sua glória e para a sua honra. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Amém. I'd love to meet you. I'm going to sign some books and love to give you a prophetic verse. Adoraria conhecê-los e entregar um versículo profético para cada um. Amen. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós queria chamar a Lu. Lu, enquanto a Lu sobe para falar sobre One Million Woman, hoje, a partir das 18, nós começaremos uma conferência apostólica e profeta com o apóstolo Tchê. E às 18 horas nós teremos um painel, e o tema do painel é apostolicidade. O apóstolo Davi Alves estará conosco, alguns líderes apostólicos aqui, porque nós acreditamos, queridos, que nesse tempo o Senhor levantará nas nações líderes apostólicos e proféticos altamente disruptivos. Não estou falando sobre disrupção usada pela tecnologia, pela ciência,
Estou falando sobre não aqueles homens que apenas ao decorrer da história, a partir de Jesus, eles foram inovadores. Para mim, o maior exemplo de um homem disruptivo foi Jesus. E seguido disso, seus apóstolos, porque eles conseguiram não criar um sistema evangélico, mas eles conseguiram estabelecer o reino de Deus nas nações. E eu acredito que nesse tempo Deus está levantando meu Deus, os apóstolos de Goiânia, vem aqui à frente, por favor, profetas também. Então, às 18, queridos, nós começaremos com um painel sobre apostolicidade e vamos dar continuidade. O apóstolo Shewan, ele queria fazer algo, ele queria repartir dessa unção apostólica, dessa unção profética que Deus tem dado a ele, a ir às nações. Ele queria repartir com os apóstolos, líderes de ministério, aqui nessa manhã. Eu queria que traduz para mim, por favor. Em 2018, apóstolo Cindy Jacobs ministrava em Porto Seguro, numa conferência chamada Remindo o Útero da Nação. E no momento em que ela ministrava, ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E ela disse que a primeira cidade do Brasil a ser totalmente tomada pelo Evangelho do Reino seria Goiânia. E nessa conferência havia 26 goianos. E um desses goianos era o nosso querido apóstolo Sinomar Fernandes, que foi para a eternidade há poucos meses. E dias após essa profecia da Cindy Jacobs em Porto Seguro, Goiânia estava recebendo o projeto Jonas, uma ceia de unidade de pastores. Em uma dessas ceias, estavam reunidos juntos líderes de diferentes ministérios. Teve uma dessas ceias que havia 1.200 líderes de ministério, porque Deus tinha dado uma palavra para o apóstolo Nomar, que ele conquistaria essa cidade através da igreja dele. E foi realizada nós treinamos quase 20.000 duplas na cidade. E pouco mais que 400.000 pessoas foram alcançadas no primeiro Jonas. E no segundo, mais de 300.000 pessoas. E nós acreditamos. O apóstolo Omar foi para a eternidade, mas o legado continua vivo, amém, irmãos? Amém? Nós acreditamos que Goiânia será tomada pelo Evangelho do Reino. Amém. Então, os líderes, venham aqui à frente. Apóstolo, você vai orar e ele vai repartir.
Ok. Olha só, ele pediu para estar aqui à frente quem não vai conseguir estar hoje à noite, porque à noite ele vai transferir isso. Então, se você estiver conosco hoje à noite, não precisa estar aqui na frente, amém? Porque ele vai transferir isso hoje à noite. Uma fila? Ok, nós faremos uma fila bem reta aqui, amém? Assim pode... daqui. Só os que não estarão à noite, aqueles que estarão conosco à noite, o apóstolo vai transferir e nós vamos receber em nome de Jesus, amém? E eu queria pedir que os pastores ainda não saíssem, irmãos. Nós temos um recado muito importante da pastora Lu sobre... que vai passar um vídeo bem. Então, queridos, eu peço mesmo com muito zelo aos pastores, líderes de ministério, que não saiam ainda, porque nós vamos dar um recado do 1 Million Woman, amém? Aconteceu nos Estados Unidos e agora vai acontecer no Brasil. E a pastora Lu, Deus levantou a pastora Lu para receber essa transferência. Ela vai compartilhar conosco, amém? A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou.